Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre você tem chamado para o ministério? Você tem chamado para a obra ministerial da obra de Deus? Você tem chamado? Ah, pastor, eu não sei se eu tenho chamado. Eu não sei se eu tenho chamada, pastor. Eu sinto algo, mas eu não tenho certeza. Então preste atenção nesses 4 sinais de que você tem um chamado de Deus para o ministério, para a obra ministerial, para a obra de Deus. E essas suas dúvidas vão ser eliminadas agora. Mas antes disso, eu vou ler o texto da palavra de Deus para abençoar você, sua família, esse canal e esse conteúdo. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eita, glória a Deus. Foi Deus quem chamou você, viu? Foi Deus quem chamou você para o ministério. Preste atenção agora nesses sinais, nesses 4 sinais de que Deus chamou você para o ministério, sim. Você tem uma chamada, você tem um chamado de Deus. O primeiro sinal de que Deus te chamou para o ministério, porque quem é chamado para o ministério tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que saber da palavra de Deus. Jesus Cristo disse: errais por não examinais as Escrituras. Não tem como uma pessoa ser chamada para o ministério se não conhecer a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, ou se alguém não conhece a palavra de Deus, como que você vai pregar a palavra de Deus? Não tem como. Então, o primeiro sinal que Deus te chamou para o ministério é quando você gosta de ler a Bíblia, quando você gosta de estudar a palavra de Deus, quando você tem um comprometimento com a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro sinal. Olha, lembro-me eu que quando eu aceitei Jesus, tudo que o pastor falava eu já ia na Bíblia, já lia, confirmava, e eu fui pegando gosto pela palavra de Deus, fui lendo, e li a Bíblia várias vezes. Aí Deus me chamou para o ministério, e hoje eu sou pastor, prego a palavra de Deus, sou pregador da palavra de Deus. Então Deus me chamou para o ministério, mas eu tinha aquela sede de ler a Bíblia, estudar a Bíblia constantemente. Você tem essa sede de ler a Bíblia? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus mais a fundo. Nós conhecemos os propósitos de Deus. Então, se você gosta de ler a Bíblia, se você gosta de estudar a Bíblia, então você tem sim um chamado para o ministério de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O segundo sinal de que você tem um chamado para o ministério é quando você passa por grandes lutas, quando você passa por grandes provações e você não desiste. Pelo contrário, quanto mais provação você passa, mais você ora a Deus, mais você busca a presença de Deus. Lembra Davi?
Davi, ele foi chamado para o ministério de ser rei, o ministério de levar o povo até Deus. E Davi passou por grandes perseguições, passou por grandes lutas, mas não desistiu. Davi foi perseguido, invejado, quiseram até matar Davi, mas Davi não desistiu, porque Davi tinha um chamado para o ministério. E se você também tem passado por lutas, pelo vale de problemas, pelo deserto de problemas, e você não desistiu, você tem um chamado de Deus, sim. E Deus, ele vai começar a te usar poderosamente nas mãos dele. Se você ou já passou por luta, ou estiver passando por luta e você não desistiu, é um sinal que Deus tem um chamado com você no ministério. O terceiro sinal de que você tem um chamado para o ministério, sim, olha, esse terceiro sinal aqui é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. É só você clicar aí, aonde está escrito inscreva-se. Clicou aí, você já vai estar inscrito nesse canal. Comente quais são as suas experiências que você tem passado na obra de Deus. Comente aí, o seu comentário é importante. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de deixar o like aí, deixa o joinha aí, Deus vai te abençoar. O terceiro sinal de que você tem um chamado sim para o ministério, para a obra de Deus, e Deus vai te usar, é que você tem esse desejo no teu coração, começou a bater o desejo de buscar os dons espirituais. Você quer o dom de expulsar demônios, você quer autoridade, unção de Deus para libertar as almas do cativeiro do diabo. Você quer dons de revelação, de profecia. Você quer dons de cura. Você está orando a Deus para Deus te dar dons, porque você fica impressionada pelos dons que Deus deu para grandes apóstolos, pastores, e você também está querendo esses dons. Então, esse é o terceiro sinal de que você tem um chamado para o ministério, sim. Porque pessoas que não se interessam pela obra de Deus, pessoas que não se interessam em ter dom, se tiver tá bom, se não tiver também tá bom, essas pessoas não têm um chamado para o ministério, não tem. Mas como você está querendo os dons, dom de línguas, dom de interpretar línguas, você está querendo dons, então porque você tem um chamado ministerial, sim, e Deus vai te usar. Dá lugar, busque a Deus. E o quarto e último sinal de que você tem sim um chamado ministerial é que Deus já usou profetas para falar com você. Deus já usou irmãs dizendo que tem um chamado ministerial com você. Deus já usou pastores. Deus já usou homens e mulheres de Deus através da palavra para dizer para você que tem um chamado. E Deus já falou com você até através de sonhos. Você já teve sonhos sendo ungido por apóstolos, por pastores, ou sendo ungido por alguma pessoa no teu sonho. Esse é o quarto sinal de que realmente você tem um chamado sim para o ministério. E você tem sentido isso fortemente. Deus já falou até particularmente no teu coração. E você sente que Deus tem um chamado com você. Só que, às vezes, você fica inseguro. Olha, deixa Deus trabalhar. O chamado é de Deus. E quando Deus chama para o ministério, é Deus que capacita você. É Deus que honra você. É Deus que te enche do Espírito Santo.
É Deus quem te dá autoridade, sabedoria. Então não temas com o chamado que Deus tem com você. Ninguém já entra na obra ministerial capacitado. É Deus que vai capacitando você conforme você vai indo dando lugar a Deus na obra do Senhor Jesus. Então Deus, Ele tem um chamado com você, viu? Principalmente você também que gosta de ganhar almas. Você que o teu coração pega fogo quando você vê aí uma alma triste, uma alma na rua, uma alma desviada, uma alma sofrendo. Você sente no seu coração aquela chama, aquele amor espiritual, aquela misericórdia, e você quer trazer aquela pessoa para a igreja, você quer trazer aquela pessoa para Cristo. Esse também é um forte sinal de que você tem o chamado de Deus. E você tem vontade de expulsar demônios. Você tem vontade, só que você tem medo por enquanto. Mas entre em jejum, entre em oração. Deus te chamou para o ministério e esse medo vai sair. E Deus vai te dar autoridade para você expulsar demônios, sim. Não temas, Deus é contigo. Então tá aí 4 sinais de que Deus te chamou sim para o ministério. Não temas, Deus é contigo. Somente dá lugar para Deus e o resto quem vai fazer é Deus na sua vida. Se inscreva nesse canal, dê um joinha aí, dê um valeu demais aí, você pode? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e não se esqueça, quem te chamou foi Deus. Não deixe ninguém dizer para você que você não tem o chamado. Quem só sabe desse chamado é Deus, e Deus vai te honrar pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.